Galera, a todos vocês nessa manhã de sábado, graça e paz. Eu sou o pastor Rogério, aqui do meu lado está a minha esposa. Amém, graça e paz a todos. Janes Monteiro, Bom minha dia. eterna namorada, está aqui sentadinha, tomando aqui um ventinho aqui na varanda de casa. Estamos aqui aproveitando esse momento, né? Tá de contrário, nós vamos aproveitando esse ambiente maravilhoso, sentadinhos aqui na varanda e curtindo essa manhã de sábado junto com vocês aqui em nome de Jesus. E vou deixar aqui para vocês um texto, uma reflexão em Atos capítulo 4, a partir do versículo número 10, que diz assim: saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. E este é Jesus, a pedra que vocês construtores rejeitaram, e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Esta passagem ela começa lá no capítulo 3, quando Pedro e João eles são usados para curar um homem que era coxo de nascença, né? Em frente ao templo chamado Formosa. Depois desse acontecimento, desse milagre, né, aconteceu um pequeno alvoroço ali, alguns contratempos, né? E aí o sinédrio da época, né, ficou tanto quanto revoltado com o nome de Jesus e o milagre que Jesus fez através de Pedro e através de João, né, porque não foi nem Pedro e nem João que fez o milagre. Quem fez o milagre foi Jesus. Pedro e João foram apenas canais para que isso viesse a acontecer. E é sobre esse assunto que eu queria falar, na verdade, nessa manhã. É sobre a pregação que hoje nós não temos nas nossas igrejas, que são as pregações cristocêntricas, isso é, a pregação voltada para Jesus, Jesus como centro das pregações. E também não temos visto mais a pregação soterológica, isso é, Cristo como centro e o propósito da pregação, salvação. Entenda que Pedro aqui ele deixa muito claro, né, quando ele diz no versículo 12, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Pedro aqui está falando de Jesus, né? Versículo de número 10, ele diz assim: saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem, referindo-se ao coxo, está curado diante dos senhores. Em outras palavras, Cristo deve ser o centro da pregação, né, e a salvação deve ser a base da pregação ou o projeto da pregação, porque esse é o projeto de Cristo para a nossa vida, é salvação e vida eterna. Só que hoje, queridos, nós temos visto pregações, lamentavelmente, com teor antropológico, né? Isso é, as pregações, o homem sendo o centro dessas pregações e a teologia da prosperidade, o fundamento prioritário dessas pregações. Isso tem acontecido muito hoje nas nossas igrejas. E aí, não me levem a mal, porque não é uma perseguição pessoal, porque eu faço parte do contexto desse segmento, né? As igrejas de movimento pentecostal, e principalmente hoje, né, no século XXI, né, com mais veemência, as igrejas do movimento neopentecostal e as suas respectivas lideranças. Quando a gente vai para a igreja hoje, da mais do segmento neopentecostal, o que nós mais vimos e ouvimos são pregações voltadas para a prosperidade financeira, para bens materiais,
para riquezas. E um detalhe, o crente, segundo a ideologia teológica dessas igrejas, o crente que não é próspero, que não é rico, ou ele está endemoniado, ele não tem fé. E pior, nessas igrejas de segmento neopentecostal, o crente que está doente, ele também está endemoniado, ou ele não tem fé. E, infelizmente, é o que se vê muito nesses altares dos nossos dias de hoje, das igrejas do neopentecostalismo. Isso é um fato, e isso é grave, porque o contexto do Novo Testamento não aponta para a prosperidade, não aponta para a riqueza financeira, aponta para a salvação e vida eterna. Não quer dizer com isso que o contexto do Novo Testamento não ensine como você alcançar bens materiais. O Novo Testamento não dá prioridade para a pobreza, mas também não dá prioridade para a riqueza. Ela dá prioridade para a salvação e vida eterna. É por isso que Jesus, quando ele vai escrever lá, quando Mateus escreve lá no capítulo 6, versículo 33, buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas que Mateus aqui escreve e que Jesus fala, é o que está anterior a esse versículo, a partir do versículo 25, quando ele vai dizer que nós não devemos seguir a dois senhores, né? Jesus, e a única coisa que Jesus chama de Senhor ali naquele texto é Mamon, que é o Deus do dinheiro, o Deus da grana, o Deus dos bens materiais, né? E é exatamente isso que tem sido pregado hoje nas nossas igrejas. Mamon, lamentavelmente, em busca da satisfação financeira, priorizando os bens materiais e não priorizando a salvação e nem a vida eterna. E esse é o grande perigo que nós temos hoje vivido nas nossas igrejas do segmento neopentecostal. Por isso, queridos, eu estou vindo aqui só para deixar esse ponto, baseado nesse texto de Atos, que as pregações que devem ser feitas ou devem voltar a ser feitas nos nossos altares são pregações cristocêntricas, pregações em que Cristo é o centro da mensagem, e pregações soterológicas, como salvação e vida eterna como a base e o projeto de Deus para a igreja. O projeto de Deus para a igreja em Cristo Jesus não é e nunca foi prosperidade financeira nem riqueza, foi salvação e vida eterna. Eu quero concluir falando aqui de uma história que uma certa feita eu ouvi, de que uma irmã numa certa igreja mandaram ela dar o testemunho, e ela foi dar o testemunho. Depois de muita gente testemunhando de tanta coisa, ela chegou na igreja e disse, ela foi contar o testemunho dela, e o pastor perguntou para ela assim, então conta aí, qual é o testemunho que a irmã quer contar? Então ela disse, olha, pastor, eu sou uma pessoa de coração, graças a Deus, alegre, porque Cristo me salvou, Ele perdoou meus pecados, escreveu meu nome no livro da vida, hoje eu sou salvo em Cristo Jesus, graças a Deus. Aí o pastor chegou para ele e disse, muito bom, meu irmão, mas conta a bênção. Entendeu? Chega a ser até irônico, né? Na cabeça desse líder, salvação e vida eterna é uma bênção insignificante. É uma bênção que não tem tanta importância comparado às bênçãos das conquistas materiais. Lamentavelmente, tem muito pastor que, infelizmente, trazem essa teologia para dentro da igreja. E vou lhe dizer uma coisa, tem crente que não sabe nem o que é ser salvo em Cristo Jesus. Porque não é esse ensino, essa pedagogia dentro da igreja. Eu me lembro da escola bíblica, onde nós estudávamos, né, na escola bíblica dominical, e nós tínhamos constantemente ensinamentos pautados na salvação, na vida eterna, em formação de caráter para ir morar no céu. E hoje, lamentavelmente, nós não temos mais esse tipo de doutrina, de ensinamento nas nossas igrejas. As escrituras hoje são usadas para tirar textos isolados, né, para agradar o freguês, o cliente dentro das igrejas, e não para pregar salvação e vida eterna, infelizmente. Mas que possamos aí como igreja, repito, não são todas as igrejas que fazem isso, né?
pequena parte das igrejas no nosso Brasil e uma quantidade bem pequena de líderes pregam salvação e vida eterna. São líderes sérios que conservam a sã doutrina e pregam salvação e vida eterna. Mas que nós possamos aí como Igreja de Cristo nos conscientizar, e nós líderes, e para aqueles que estão aí influenciados, viciados na teologia da prosperidade, que possamos nos conscientizar e voltarmos a pregar as Escrituras e preparar a igreja para o arrebatamento, porque logo logo vai acontecer, né? Logo logo a trombeta do arrebatamento vai ser tocada e o desejo da igreja deve voltar a ser prioritariamente a salvação e a vida eterna. Amém? Arrependimento dos pecados, procurando mudar de comportamento em Cristo, ainda que limitado que somos, mas ter isso em mente para irmos morar no céu, porque o céu é melhor. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.